Josué capítulo 8. Disse o Senhor a Josué: Não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra, e dispõe-te, e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscada a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem, dizendo: Eis que vos porei de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E será que quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles? Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: foge diante de nós, como dantes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos-la entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, pôr-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor. Segundo a palavra do Senhor fareis. Eis que vos ordenei. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se e vieram defronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada, ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente dela. Foi Josué aquela noite até ao meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, e ele e os homens da cidade apressaram-se, e levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel, à batalha, defronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir. E perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas. E deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então disse o Senhor a Josué: Estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e nela puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiam. Vendo Josué e todo o Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra. E feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu, nem escapou. Porém ao rei de Ai
tomaram vivo e trouxeram a Josué, tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai, no campo e no deserto, onde os tinham perseguido, e havendo todos caído ao fio da espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai e a passaram a fio de espada. Os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança, até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor, que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre em um montão, a ruínas até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou e o deixou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade. E sobre ele levantaram um montão de pedras, que até hoje permanece. Amém. Vamos fazer mais uma oração, irmãos? Oremos. Nosso querido Deus, nós queremos louvar e bendizer o teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor tem sido gracioso para conosco, tem nos fortalecido e nos edificado na tua presença. Nós queremos engrandecer o teu nome, Senhor Deus, porque temos uma aliança com o Senhor, porque o Senhor tem se revelado para nós, porque a tua bênção tem estado sobre as nossas vidas e os nossos lares, porque o Senhor tem nos protegido e nos abençoado, porque os teus anjos estão ao nosso redor, nos protegendo e nos conduzindo, porque o teu Espírito tem estado em nós, ó Deus, morando em nós, e assim nos edificando e nos fortalecendo na tua presença. Nós louvamos o teu nome pela tua providência em nossas vidas. E no nome do Senhor Jesus, nós queremos agora, ó Deus, pedir ao Senhor que nos visite com uma unção renovadora, que nos visite, Senhor Deus, suprindo as nossas necessidades, que a tua palavra possa nos alimentar, possa nos transformar, possa nos moldar, possa nos conduzir, que a tua palavra possa nos confrontar e nos corrigir na tua presença, que a tua palavra, Senhor, mediante o poder do teu Espírito, seja ministrada a nós, em nome do Senhor Jesus, que haja a manifestação da tua graça e da tua providência em nós através da tua palavra. No nome de Jesus, nós pedimos ao Pai que aquele que está fraco, oprimido, sobrecarregado, que está aqui nos ouvindo nesse instante, que o Senhor esteja agora, ó Deus, libertando de toda opressão, de toda fortaleza das trevas, que toda força maligna que se levanta contra qualquer lar aqui representado, caia por terra agora, e que a glória do Senhor, a presença do Senhor se manifeste para salvar e transformar e proteger, abençoar e fortalecer. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Continua a nos abençoar e que a tua palavra, Senhor, possa nos fortalecer na tua santa presença. Aleluias. Amém. O texto que nós lemos, irmãos, vai nos tratar, mais uma vez, da estratégia de guerra do povo de Israel. O povo de Israel está agora dentro da terra prometida. E dentro da terra prometida, eles encontram uma dificuldade. A Campeca, e aí eles vão lutar contra a cidade de Ai e perdem a batalha. Ficam com medo das tropas relacionadas às várias nações que tinham naquela terra, de repente se unirem contra Israel e dificultarem consideravelmente a vitória do povo. E aí Deus, então, depois que o povo faz a purificação, disciplina aquele que precisava ser disciplinado, corrige o que precisava ser corrigido, o povo agora volta-se para a cidade, que foi o desafio que não foi vencido. E aí, diante desse desafio, Deus, então, dá algumas diretrizes para o povo. E o povo, então, segue exatamente aquilo que Deus estabeleceu para eles. Deus aproveita, então, a oportunidade da derrota que tiverem em Ai e traz para aquele povo várias lições extremamente importantes. Na verdade, essas lições que nós vamos aprendendo nesse capítulo vai fortalecer o povo para que esse povo conquiste toda a terra, porque são as mesmas estratégias que o povo usou ali na cidade de Ai que eles vão ter que usar
no decorrer da história de lutas e de guerras e de conquista da Terra Prometida. Logo, o que Deus faz é aproveitar aquela oportunidade para ensinar o povo alguns princípios importantes e que esses princípios também servem para os nossos dias. E é interessante, então, que logo no início do capítulo, Deus faz uma promessa para o povo. Veja que disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Veja que o que Deus faz aqui logo no início, no primeiro versículo, é uma promessa para Josué. Dá uma palavra de ânimo e diz: pega os homens de guerra e vai contra a cidade, porque eu entreguei tudo aquilo ali na tua mão. E essa promessa vem justamente com uma estratégia para conseguir. Porque é interessante, porque muitas vezes nós somos tentados a achar que porque Deus deu uma promessa para a gente não precisa fazer mais nada. Porque Deus já prometeu, então não precisa fazer mais nada. E não é bem assim. O que a gente aprende aqui é que Deus está fazendo uma promessa, mas Deus também está desafiando o povo a tomar certas atitudes, a ter certos comportamentos para que o povo, então, pudesse alcançar a promessa. Então, quando Deus dá uma promessa, nós temos um desafio. E esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje. Uma promessa que nos desafia. Quais são os desafios, então, que nós temos diante dessa promessa de Deus? O primeiro desafio que eu gostaria de destacar no nosso texto é o desafio da unidade. Veja que o que a gente observa aqui é um povo extremamente unido. Um povo que anda junto. E esse, então, é o primeiro desafio que nós vamos observar. Deus vai organizando a vida do povo de forma que eles andem unidos. E aqui nós temos alguns destaques nesse aspecto. Versículo 1, Deus então fala com Josué. Versículo 1, versículo 3, versículo 5, versículo 11. Olha só o que é que diz. No versículo 1, Deus diz assim para Josué: disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Toma contigo toda a gente de guerra. É o que Deus fala para Josué. Não pega só uns não, Josué. Você vai pegar todo mundo. Todo o povo de guerra que você tem aí, você vai levar junto. Não trate as pequenas guerras ou as pequenas cidades, as pequenas bênçãos, como coisa que pode ser trabalhada de forma a não dar muita ênfase a ela. Vocês vão pegar e vão todos juntos para a guerra. Toda a gente de guerra. Depois no versículo 3, Deus fala assim. Aliás, Josué faz o seguinte: então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Unidade. Esse é um aspecto extremamente importante. Quando a gente olha para uma igreja, por exemplo, muita gente olha assim e diz assim: não, eu sou professor de escola dominical das crianças, eu não tenho nada a ver com o resto da escola dominical. E às vezes tem alguma coisa que não está funcionando bem e a pessoa poderia chegar, perceber, poderia chegar, conversar e trabalhar o tema para melhorar a qualidade, mas aí a pessoa para e olha assim: não, esse daí não é minha responsabilidade. Mas o que Deus está mostrando para Josué é que todo tipo de guerra que o grupo trava é responsabilidade de todo mundo. E na primeira vez que eles vão contra Ai, o que é que eles fazem? Pegam um grupo pequeno e fica o restante dos guerreiros de Israel de braços cruzados, olhando o que é que iria acontecer e esperando vir o resultado. O que a gente observa aqui é que unidade é um aspecto extremamente importante no crescimento da igreja e no desenvolvimento da igreja. Nós precisamos entender que nós precisamos sempre que formos trabalharmos de forma unida. Depois no versículo 11 ele diz assim: subiram também todos os homens de guerra. Depois a gente vê em um outro texto, eu não anotei aqui,
Mas você vê que quando Josué vai, todos os anciãos vão junto com Josué. Então o que a gente tem ali são todos os líderes de Israel estão ali juntos com Josué. Para mostrar o quê? Unidade. Para que o povo então entenda que são eles unidos que vão conseguir alcançar as bênçãos e as providências de Deus. Deus deu uma promessa, mas essa promessa vem coroada com esse grande desafio, o desafio da unidade. E para ter unidade, o que a gente observa, e é interessante a gente observar isso, que no decorrer da história de Israel, Moisés teve que lidar com várias rebeliões, de gente que queria a liderança do povo. E aí essas pessoas foram sendo mortas no decorrer da vida da caminhada do deserto. Deus foi destruindo os homens que se levantavam contra a unidade do povo. E foi fortalecendo a liderança de Moisés. Agora, Moisés está um líder completamente sem nenhum tipo de desafio político dentro do povo, na liderança do povo. E aí agora ele passa essa liderança para Josué. Josué vai com todos os homens que eram representantes das tribos para a guerra e todo mundo vai unido. E quando Josué levanta a lança, todas as coisas que estavam contratadas, acertadas, são feitas de forma bem organizada e as coisas acontecem de forma a abençoar a vida do povo. Então, o que a gente observa é justamente esse aspecto. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai vendo vários textos que nos falam a respeito da importância da unidade da igreja. Nós temos, por exemplo, o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13 e 14, ele diz o seguinte: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então nós somos os membros do corpo, mas nós formamos um só corpo. É o que o apóstolo Paulo fala. Uma outra afirmação que é feita pelo Novo Testamento é pelo apóstolo João. 1 João, capítulo 2, versículo 8 ao 11. Ele nos diz assim: todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdade nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O que o texto está nos afirmando de João é que a forma de nós mantermos a unidade da igreja é o exercício do amor, uns para com os outros. E aquele que odeia o irmão, com certeza vai criar briga, vai criar confusão, vai falar mal do irmão e vai investir contra a vida do irmão, dividindo assim o corpo de Cristo. E dessa forma, contribuindo para que as forças das trevas acabem tendo algum tipo de êxito na vida da igreja. O apóstolo Pedro também nos fala a respeito dessa necessidade de unidade dentro da igreja. Em 1 Pedro 4, versículo 7 e versículo ao 10, ele diz o seguinte, versículo 8 ao 10. Todavia vos escrevo novo mandamento, aliás, versículo 7 ao 10, de 1 Pedro 4. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ele usa uma palavra interessante, a multiforme graça de Deus. Quer dizer, as muitas formas dessa graça se manifestar. E ela vai se manifestando de muitas formas, por quê? Porque cada um de nós tem dons, tem habilidades.
E esses dons e habilidades devem ser manifestados em amor para o fortalecimento e a edificação da igreja. Logo, o que a gente aprende com o apóstolo aqui é que o amor tem que ser exercitado dentro da igreja. E a igreja, para alcançar o seu objetivo, ela precisa estar unida pelo amor. Depois nós temos ainda um outro texto, o próprio Senhor Jesus falando a respeito da unidade em João capítulo 17, versículo 11 e depois o versículo 20 ao 23. Ele nos diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Veja que coisa interessante o que é que Jesus coloca aqui para nós. Ele diz que para que o mundo conheça que Deus enviou Jesus, a igreja precisa exercitar a unidade em amor. Então é extremamente importante. Quando Jesus coloca então a meta para nós, igreja, de pregar o evangelho e fazer o conhecido entre as nações, o que a gente precisa entender é que não é somente falar o evangelho. A proposta de Jesus não é a falação do evangelho, é que nós vivamos o evangelho, que as pessoas olhem para nós e elas tenham uma referência de como gente que prega o evangelho, que vive o evangelho, se comporta uns para com os outros. E assim, sendo nós aperfeiçoados na unidade, nós temos uma condição cada vez maior de edificar as pessoas que estão fora da igreja, porque nós vamos pregar com autoridade e a bênção de Deus vai alcançar essas pessoas. É interessante, ontem nós estávamos meditando aqui no culto doméstico sobre o fato de que Jesus pregava como quem tinha autoridade, não como os fariseus. Aí hoje, depois de assistirmos o estudo sobre jejum, Beatriz fez um comentário sobre o fato dele pregar com autoridade. E aí eu olhei para a Julinha, que estava um pouco em dúvida sobre essa questão de pregar com uma autoridade, e eu falei, tá vendo, Júlia, o que é que quer dizer? Quer dizer, o indivíduo pratica o jejum a vida inteira. E aí ele prega sobre jejum, e ele prega de uma coisa que ele viveu desde a adolescência. É claro que ele tem autoridade para falar, ele tem fluência para falar, e ele tem testemunho de vida para expressar, para fortalecer os argumentos. Logo, ele prega como quem tem autoridade. É isso que a igreja precisa. Para pregar como quem tem autoridade, nós precisamos viver aquilo que pregamos, inclusive no aspecto da unidade da igreja. E o que Jesus diz é que quando nós vivemos juntos, o alvo de alcançarmos vidas, quando nós temos unidade, esse alvo é alcançado com muito mais facilidade. Então, o que nós precisamos fazer é ir resolvendo os nossos problemas de relacionamento, as nossas barreiras entre nós, é ir quebrando essas coisas que vão nos desunindo para que nós possamos ser um povo unido, com o foco em alcançar as promessas de Deus e ganhar almas para Jesus, fazer o conhecido na nossa comunidade. A comunidade não precisa só conhecer o evangelho falado, ela precisa ver o evangelho ser vivido, para que ela então possa ser alcançada por esse evangelho. Logo, é esse o aspecto que nós precisamos abordar em nossas vidas. E é a primeira lição que Jesus tenta ensinar para aqueles homens. Vocês precisam ir para a guerra unidos. Se for todo mundo, as coisas ficam resolvidas de uma forma mais fácil. Mas se ficar
as dificuldades só em cima de uma pessoa, a carga ficar só em cima de um grupo pequeno de pessoas, que é o que normalmente às vezes acontece dentro da igreja. Você tem aquele grupinho, um núcleozinho pequeno de pessoas, normalmente gira em torno de uns 20 a 30% delas, da membresia, que está sempre à frente das atividades da igreja. E você tem um número de pelo menos uns 70% da igreja que fica ali descansada. São os soldados que não querem ir para a guerra. E aí, dentro desses soldados, tem algumas pessoas mais idosas. E eu sempre, de vez em quando, conversando com o outro, falo com elas. No dia que Jesus não quiser que a senhora trabalhe, ou que o senhor trabalhe mais na obra, ele vai levar a senhora ou o senhor para a glória. Enquanto estiver aqui, nessa vida, você tem dons e tem habilidades. Precisa usar para a edificação da igreja, para o fortalecimento da igreja. Então, enquanto tivermos os nossos dons e as nossas habilidades, enquanto estivermos vivos, nós somos soldados num campo de guerra e nós precisamos nos comportar dessa forma. Sermos unidos e não ficarmos assistindo os irmãos trabalharem na igreja. Nós precisamos participar de todo o processo de trabalho que vão sendo desenvolvidos no decorrer da nossa vida aqui na nossa igreja. Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos. Unidade é o primeiro desafio. O segundo desafio é o desafio de criar a estratégia para alcançar a promessa. Criar uma estratégia para alcançar a promessa. É o segundo desafio que Josué tem que travar aqui nesse texto. Se não, vejamos. Versículo 3 nos diz o seguinte: Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Aqui ele começa a estratégia. Veja só o que ele faz. Primeiro, a estratégia envolve um número de pessoas. Ele queria um grupo de pessoas para colocar atrás da cidade, ele queria outro grupo de pessoas para colocar escondido entre Betel e Ai, e ele queria um grupo de pessoas que iriam com ele. E ele vai fazer o cerco na cidade. Mas para fazer o cerco na cidade, o que é que ele precisa? Primeiro, de unidade. Todo mundo precisava estar sob a liderança dele. Segundo, o que ele precisava mais? Ele precisava de uma estratégia. Porque não adiantava ter tanta gente e não saber o que fazer. E às vezes é o que acontece com muitas igrejas. Tem vários recursos, não sabe usar os recursos, não sabe o que fazer com os recursos. Né? É a mesma coisa de você pegar um celular de última geração e dar para uma pessoa que ela não sabe fazer nada. Ela só sabe usar o celular como telefone. Qual é a necessidade que a pessoa teria, então, de usar um celular de última geração só para conversar com outras pessoas, como telefone? Então, é mais ou menos isso que acontece. Josué tinha um exército imenso, mas ele precisava ir direcionando as forças. E ele, então, como estratégia, escolhe esses 30.000 homens para fazer uma parte da luta. Depois, o que a gente observa aqui, eu botei uma coisa. Essa estratégia envolve a qualificação dos guerreiros. Veja que quando ele diz assim, escolheu Josué 30.000 homens, mas o texto ainda acrescenta uma coisinha, valentes. Não adianta você pegar e botar gente que não tem coragem para fazer as coisas. E é interessante porque o livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 26, nos fala o seguinte: como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aquele que o manda, para aqueles que o mandam. O que é que o texto está querendo dizer? Quando você manda alguém que tem preguiça para fazer as coisas, para fazer o serviço, você vai ter sérias dificuldades. Vai ter muito constrangimento e muitas dificuldades. Quando você manda alguém que tem má vontade para fazer as coisas, a pessoa sabe fazer, tem habilidade para fazer, mas não tem motivação para fazer. É outra coisa terrível. E não tem coisa pior. Você quer esteja num trabalho secular ou quer esteja num trabalho na igreja, botou gente que não tem disposição para fazer as coisas, é ter sérios problemas, porque não vão ser feitas.
vai ficar lá para fazer, depois a pessoa para de ir na igreja, fica uns tempos sem ir na igreja e deixa o barco rolar. E aí a gente tem que ficar de improviso arrumando outras pessoas. E normalmente as pessoas que já estão trabalhando vão sendo sobrecarregadas. E é assim que vai funcionando. E não é para funcionar dessa forma. Que a gente observa então que Josué, quando foi escolher, não escolheu gente preguiçosa nem gente covarde. Ele escolheu gente corajosa. Homens valentes. Homens dispostos para a guerra. Para poder tomar a frente de batalha. O que a gente precisa observar é que faz parte da estratégia justamente que não sejam apenas um número de pessoas, mas que sejam também pessoas capacitadas para o serviço. Uma outra coisa interessante que nós observamos ainda nesse aspecto da estratégia é a forma de execução. Não é de todo jeito que Josué vai fazer isso. E com relação a tudo que a gente vai fazer, tem sempre a forma certa de se fazer. Sempre tem a forma certa de se fazer. Caso, por exemplo, fez alguns cursos na área de evangelização. O que é que se faz ali? Aprende estratégias de evangelização. Aí talvez você seja um irrigante, esteja plantando algum tipo de verdura. Cada verdura tem uma forma certa, um tipo de veneno certo, tem uma estratégia certa, tem o tempo certo de plantar, tem o tipo de praga com a qual você vai ter que lidar. Então, cada tipo de verdura, cada tipo de fruta, cada tipo de coisa que você vai fazer, existe uma forma certa de trabalhar. E se alguém trabalha, ainda que tenha muitos recursos financeiros, mas usa o veneno errado, usa as estratégias erradas, molha de forma errada, consequentemente, isso vai acabar causando problemas na produção. Então, o que a gente aprende com Josué é que faz parte da estratégia você saber o que é que vai fazer. E é isso que a gente aprende aqui com ele. Aí o que é que ele faz? Na forma de execução. Primeiro, é formada uma emboscada por detrás da cidade. Versículo 4. Deu-lhes ordem dizendo, eis que vos porei de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Veja que ele dá algumas... Vocês que vão ficar lá atrás da cidade, não fiquem muito longe e fiquem alertas, porque eu vou dar o sinal para vocês agirem. Não façam nada antes do sinal que eu vou dar. Então, aquela estratégia, para ela dar certo, aquelas pessoas precisavam agir de forma adequada. Eu me lembro de uma guerra, um filme que eu assisti, que tinham vários povos bárbaros para atacar os romanos. E eles cercaram os romanos por todos os lados. Os romanos fizeram uma fortaleza no meio e eles foram cercando por todos os lados. E aí os romanos conseguiram irritar um grupo lá. E esse grupo resolveu atacar os romanos. Quando esse grupo atacou os romanos, os outros grupos também atacaram. Foi uma carnificina. Os romanos ganharam a guerra. Porque o que eles precisavam era só ficar parados e não fazerem nada. A estratégia que iria dar a vitória era essa. Mas um indivíduo resolveu fazer o que não foi acertado. E perderam a guerra. E todo mundo morreu. Porque os romanos acabaram conquistando aquela região. Por conta da falta de sabedoria no uso da estratégia. E o que a gente observa aqui é que para essa estratégia dar certo, aqueles guerreiros teriam que esperar a hora certa de agir. Depois, a outra estratégia no versículo 5. O grupo vai pela frente da cidade. É a outra estratégia de guerra. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E aí, eles iriam para serem vistos. Os outros tinham que ir para não serem vistos, mas eles iriam para serem vistos. Versículo 5 ainda, ele ainda dá outra estratégia. A fuga faz parte da estratégia para vencer. Então, recuar não era recuar. Recuar era a forma de dominar. Eu me lembro que minha mãe às vezes fazia alguma coisa desse tipo. Você insistia, a gente insistia para ela dar alguma coisa, e ela dizia assim, eu vou decidir na instante. Era a forma de recuar. Ela não dizia que estava dando, mas ela também não dizia que não estava dando. E dava uma esperança e a gente dava uma paradinha na pressão. O recuar, às vezes, é uma estratégia para depois se investir. E é o que a gente observa aqui com Josué.
Então ele tinha uma estratégia para os soldados que ficavam atrás, eles tinham uma estratégia para os soldados que ficavam na frente da cidade. Depois, versículo 6, ele ainda fala um pouco mais da estratégia. Atrair o inimigo para fora dos muros da cidade. Então, a estratégia tem que ser diferente. Eles não iam lá para guerrear com eles de frente, eles iam para atraí-los, para tirar as pessoas de dentro da cidade, para depois, então, o grupo que estava atrás invadir a cidade. A emboscada entre Betel e Ai, versículo 12, tomou também uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da cidade. Então, outra emboscada. Esse daqui, as estratégias dessa emboscada eram de forma diferente. E essa emboscada tinha uma função diferente. A outra emboscada ia entrar na cidade e destruir a cidade, e tocar fogo em tudo. Mas essa emboscada não ia fazer isso. E aí o que a gente vai observando é uma harmonia no comportamento das pessoas, no comportamento dos grupos, para alcançar uma meta. Todos queriam uma meta só, vencer a cidade. E para isso, todo mundo precisava cada um fazer a sua parte. A estratégia contemplou o abalo psicológico no exército inimigo. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam e eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiam. Eu imagino o estado psicológico desses homens quando eles olharam para trás e viram a cidade ser completamente destruída. Eles não tinham mais para onde ir. Não tinham como ir buscar proteção na cidade, porque a cidade não existia mais. As famílias estavam sendo mortas e destruídas, e aqueles homens provavelmente ficaram desesperados, sem motivação para a guerra. E o que a gente aprende é que eles foram vencidos de forma feroz pelo povo de Israel. O que a gente aprende é que nós precisamos desenvolver estratégias, e cada pessoa que faz parte da estratégia precisa pegar a sua parte e desenvolver de forma correta. Nós precisamos que cada departamento da igreja faça a sua parte. Nós precisamos que você que é da SAF possa se engajar e possa ajudar a desenvolver os projetos da SAF. Você que é da UPH possa fazer a mesma coisa. Você que é professor de escola dominical possa fazer a mesma coisa. Você que não está fazendo nada na igreja e que foi chamado para ser professor de escola dominical, foi durante muito tempo, mas depois parou, se aposentou. Às vezes se aposenta na escola secular e diz, não, eu estou aposentado da igreja também. E aí não faz mais nada, cruzou os braços. Você está atrapalhando o desenvolvimento do reino. Porque Deus deu a você habilidades e dons e deu a você um nível de maturidade que, se você não assume a sua responsabilidade, você prejudica todo o grupo. Então o que você precisa é tomar o dom que Deus lhe deu e começar a usá-lo para a edificação da igreja. E entrar e fazer as coisas de uma forma engajada com o restante da igreja, para que toda a igreja alcance o alvo. E o nosso alvo é edificação de pessoas, é fortalecimento de quem se converte e pregação do evangelho para aqueles que não se convertem. Esse é o alvo principal da igreja. E nós precisamos que todo mundo se envolva nessa tarefa, porque senão as estratégias não conseguem andar. E o que a gente aprende com Josué é justamente isso: unidade e o desafio da estratégia. Então, uma promessa que nos desafia. Primeiro, nos desafia a unidade. Segundo, nos desafia a pôr em prática as estratégias necessárias para alcançar as bênçãos. Em terceiro lugar, nos desafia também a ação. Ninguém consegue nada na vida se ficar de braços cruzados, irmãos. Ninguém consegue nada na vida. E eu gostaria só de destacar aqui os verbos do texto, para que você veja que todo o texto fala sobre ação. É interessante, às vezes a gente conversando com os pastores, quando a gente começa a conversar, a gente fala sobre o engavetamento de projetos. Quer dizer, vai fazendo projeto, faz projeto, não bota nunca em prática nada, nunca sai os projetos. Porque a gente fica só engavetando o projeto. Aí faz aquele projeto, o povo às vezes se empolga, aí daqui a pouco para. Não vai mais adiante. Aí no ano seguinte a gente faz outro projeto. E a gente fica assim, os desenvolvedores de projetos que nunca são colocados em prática.
que a gente observa aqui é que esse povo aqui não tinha como não botar logo em prática o projeto. Era urgente que eles vencessem aquela cidade. E o que é que eles fazem? Eles vão criando o projeto e botando em prática imediatamente. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos botar os nossos projetos em prática. Então, nós somos desafiados. Quando nós temos uma promessa de Deus, nós somos desafiados à ação. E no mundo espiritual, nós temos várias formas de manifestar a nossa ação. Quando nós somos chamados por Deus para pregar o Evangelho, nós somos chamados por Deus para lutar contra as trevas. Nós não lutamos contra as trevas, segundo o apóstolo Paulo lá em Efésios, como quem luta com carne e sangue. Nós lutamos contra as forças espirituais. Nós estamos aqui, por exemplo, num povoado onde a cachaça tem dominado muitas pessoas. E a gente sabe qual é o espírito maligno que opera através da bebida. É Zé Pilintra e seus demônios, os demônios que ele controla. E aí nós temos um monte de gente escravizada por Zé Pilintra. E nós ficamos em quê? Nós olhamos, às vezes até pregamos o Evangelho, não intercedemos por essas pessoas, não jejuamos por essas pessoas e elas continuam cativas. Eu conheço alguns aqui que bebem que eles conhecem o Evangelho, gostam até de mostrar que sabem o Evangelho. Só que são cativos de Zé Pilintra, são dominados por ele. Nós estamos também numa época em que pombagiras estão aí dominando, principalmente a sociedade mais jovem. E às vezes a gente vai olhando e vai observando moças novas, menininhos na faixa dos 16, de 14 anos às vezes, até às vezes mais novos, estão se entregando a essa força espiritual e começando a vida sexualmente ativa. E esses espíritos vão dominando essas crianças, você vai ver na sensualidade exagerada das roupas, na sensualidade exagerada das fotos que tiram, às vezes, e botam no WhatsApp e outras coisas. E a gente vai observando o movimento desses espíritos como se fosse uma coisa comum, é coisa de jovem, de criança. Mas aí essas crianças acabam aparecendo aí, ou engravidando outras, ou aparecendo grávidas. E aí depois a gente fica assim, escandalizado. Oh, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Mas a gente já viu os sinais iniciais. E nós não oramos. E nós precisamos fazer isso. A gente precisa entender que no reino espiritual nós vencemos com guerra de oração. Vencemos usando a autoridade do nome de Jesus para repreender essas forças espirituais. Para repreender esses espíritos malignos que estão dominando a sociedade. E aí, quando nós vamos orar pelos bêbados da cidade, às vezes nós esquecemos dos donos dos bares. São pessoas dependentes do mesmo espírito. Porque um é usado para suprir o vício do outro. Mas esse que é usado para suprir o vício do outro também fica viciado, porque ele fica dependente de que aquele que é viciado vai comprar no bar dele. Então a gente precisa orar. Porque quem vende bebida é dominado por Zé Pilintra do mesmo jeito do outro que bebe. E a gente precisa ter essa percepção. E começar a confrontar, a amarrar os espíritos malignos. A confrontar e usar a autoridade de Jesus. O que a gente precisa é mais ação na vida espiritual, na vida de oração, que a gente não tem tido como deveria. E aí o que a gente observa é justamente esse aspecto no movimento ali no meio do povo. E aí eu gostaria então de dar alguns destaques aqui. Versículo 2. Farás a Ai. Depois ele usa outro termo. Vós outros saqueareis. Põe emboscada. Quer dizer, não tem nada aqui para ficar parado. Não tem nada aqui para ir assistir um culto. Ou para ir assistir uma escola dominical. Não tem nada aqui de ficar sentado vendo o movimento, vendo pessoas fazendo nada, fazendo as coisas. O que a gente observa aqui é que tudo o que é dito aqui é para ação. Versículo 3 diz assim: então Josué se levantou. Então, levantou. E toda a gente de guerra para subir contra Ai. Levantou, subir contra. Escolheu Josué. Depois, mais na frente, no versículo 3, os enviou de noite. Então, o que a gente está vendo aqui é ação pura.
Não tem nada a ver com fazer projeto e depois cruzar os braços e engavetar o projeto. Depois, no versículo 4, ele ainda faz: deu-lhes ordem. Depois, lá no finalzinho do versículo: e todos estareis alertas. Quer dizer, aqui é só com ação, é ação pura. Versículo 5 ainda diz: porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos. Depois, no finalzinho do versículo, diz assim: fugiremos diante deles. É tudo relacionado à ação. Versículo 6: deixemos-los, pois. Depois, um pouco mais na frente, os tiremos da cidade. Depois, no finalzinho do versículo 6, assim fugiremos diante deles. Versículo 7, então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade. Versículo 8, havendo vós tomado a cidade, pôr-lhe-eis fogo. Versículo 9, assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai. E aí o que a gente vai observando, então, é que esse povo aqui, eles vão fazendo o projeto e já vão botando tudo em prática. E é isso que a gente precisa no nosso dia a dia. Nós precisamos de mais ação dentro da nossa igreja. Nós precisamos de gente que está com os bracinhos cruzados, descruzar os braços e começar a fazer alguma coisa. Se movimentar para desenvolver o evangelho aqui na nossa região. Nos últimos dias nós não estamos podendo sair por conta da enfermidade, do vírus que está se espalhando. Mas o que a gente pode fazer, a gente pode jejuar, a gente pode orar. E o que eu queria era desafiar a igreja, para que durante essa semana você escolhesse um dia, um horário que ficasse melhor para você, e você deixasse pelo menos uma das suas refeições. Você se alimenta de manhã, então deixa o café de lado, durante até meio-dia você só bebe água e fica até meio-dia. Se você, por algum motivo de saúde, não pode ficar sem se alimentar, então separe aquele período, tire algumas coisas da sua alimentação, do meio-dia, por exemplo, tire algumas coisas da sua alimentação e faça um jejum parcial, mas faça jejum, busque em oração, busque desenvolver a sua espiritualidade e busque usar a autoridade que você tem como crente. Eu quero só lembrar para os irmãos da pregação do pastor Jeremias, falando da mulher baixinha de 1,50 m, toda franzininha, que vestiu a farda e foi para a rua. E aí lá vem um carrão caro de 300 mil reais, com aquele motor possante, e vem correndo que coisa, e a mulher está lá. E aí ela apita. O carro para ou não para? Era a pergunta do pastor Jeremias. O carro para ou não para? O carro para. Porque não é a altura da mulher. Não é a força da mulher. Não é a altura do apito da mulher. É a autoridade do Estado que está investida sobre ela. Então, quando ela veste aquela fardinha, ou quando um soldado veste a farda, ele é um representante do Estado. E todo mundo obedece porque é representante do Estado. No reino espiritual é do mesmo jeito. Não importa a sua altura, não importa a sua quantidade de conhecimento, não importa quanto conhecimento você tenha da Bíblia, quanta experiência você tem autoridade no reino espiritual. E você precisa exercitar a sua autoridade para abençoar a vida das pessoas do povoado. E o exercício de autoridade vai se dar com esses momentos de oração, de jejum, de consagração diante do Senhor, para que o Senhor abençoe o nosso povoado. Nosso povoado precisa que o evangelho cresça aqui. Nós precisamos interceder para que a nossa congregação, ali em América, também desenvolva. E só vai desenvolver com oração, porque é oração que vai fazer com que a autoridade da igreja faça o reino das trevas recuar. E nós precisamos marchar firme contra essas forças espirituais. E nós precisamos, então, de vida de oração. Então, durante essa semana, eu quero desafiar os irmãos. Separe um dia na semana para que você possa fazer um período de jejum e oração, para que você possa buscar o Senhor, para que você possa interceder por pessoas. Faça uma lista de oração,
Faça na listinha do pessoal que está escravizado pela bebida. Daquelas pessoas que você já sabe que está escravizada pela vida sexualmente ativa, pessoas que não são casadas. Outras pessoas que você está vendo que está indo pelo caminho da dificuldade por conta das drogas. Faça a sua listinha de oração, interceda para que Deus possa libertar essas pessoas. Porque é assim que nós vamos crescendo. E a igreja precisa se fortalecer. Então você faça a sua lista de oração para que você possa ir intercedendo pelas pessoas da igreja. Nós precisamos desenvolver a nossa vida de oração e a nossa vida dentro da igreja, de ministerial. Então, faça projetos diante de Deus. Deus lhe deu dons e habilidades. Então, você se programe para desenvolver esses dons e habilidades dentro da igreja. Para utilizá-los para a edificação da igreja. E assim, nós aprendemos esses 3 aspectos relacionados à promessa. Uma promessa que nos desafia. Nos desafia à unidade, nos desafia a criar estratégias para alcançá-la e nos desafia à ação. Que Deus então nos abençoe e nos conduza para essa vida de grandes desafios, mas que nós possamos alcançar essas promessas que Deus tem operado a nosso favor. Amém, queridos?